Vou iniciar aqui a gravação. Então, podemos iniciar. Seja bem-vindo, Vinícius. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou o Vinícius Flávio, fellow de cirurgia refrativa e ceratocone na Santa Casa. Vou apresentar hoje o tema cirurgia refrativa em distrofias corneanas. Então, inicialmente, só para conceituar as distrofias corneanas, elas normalmente possuem herança genética, né? Sendo a herança dominante mais comum que a herança recessiva. São quadros bilaterais, simétricos e com ausência de relações ambientais ou fatores sistêmicos. O Comitê Internacional de Classificação das Distrofias foi criado em 2005, visando facilitar o diagnóstico, a definição anatômica e histológica de onde cada distrofia atua, e visando nisso propor um melhor tratamento para cada distrofia. Em 2015 foi atualizada essa definição, sendo que algumas distrofias, como látice e granular, que antes eram enquadradas nas distrofias estromais, foram para outro subgrupo de distrofias epitelial e estromais. Essa foi a principal mudança. Então, fica um grupo de epitelial e subepitelial, segundo grupo de epitelial e estromal, um terceiro de só estromais e o quarto grupo de distrofias endoteliais. Então, minha apresentação hoje é baseada nesse artigo, que é uma grande revisão de literatura, do Wilmer Eye Institute, do John Hopkins, Baltimore e Maryland, nos Estados Unidos, que avaliou LASIK e ablação de superfície em distrofias corneanas. Iniciando nas distrofias corneanas epiteliais e subepiteliais, nós temos a distrofia de Meesmann. Só fechar aqui que deu um erro. A distrofia de Meesmann, que é uma distrofia autossômica dominante, acomete principalmente os pacientes da primeira década de vida e cursa com vesículas ou microcistos intraepiteliais, que podem ser visíveis nessa foto superior à direita, no campo amarelo. Possuem sintomas leves a inexistentes, e o tratamento quase sempre tem sucesso com lubrificantes e lentes gelatinosas, sendo raros os casos cirúrgicos. Na foto inferior à direita, a gente percebe essas vesículas ou microcistos intraepiteliais no corte histológico, e na literatura tem apenas um relato de caso, tinha, né, na data de publicação desse artigo, apenas um relato de caso de PTK evoluindo com RAISE e fibrose subepitelial, e teve que ser necessário realizar um debridamento com mitomicina, que foi eficaz em reduzir as recidivas nesses casos. Outra distrofia corneana epitelial e subepitelial é a distrofia de Lisch, que é dominante ligada ao X. Ela cursa com opacidades acinzentadas e vários padrões, né, como espiral, chama, pena e em faixa. Aí essa foto superior à direita a gente vê o aspecto de pena nessa distrofia de Lisch, e elas costumam ser sintomáticas só quando aumentam muito sua densidade e quando começa a acometer o eixo visual. Tem apenas um relato de caso na literatura de um PTK associado com mitomicina C sem recidivas após um acompanhamento por 13 meses. Outra distrofia corneana epitelial e subepitelial é a distrofia gelatinosa em gota, que é uma das raras distrofias que são autossômicas recessivas. Ela acomete pacientes na primeira ou segunda década de vida, gerando depósitos amiloides epiteliais e subepiteliais, gerando esses nódulos do tipo amora, cursando com baixa acuidade visual, fotofobia, lacrimejamento e também com sensação de corpo estranho. Os estudos avaliaram que essas recorrências são frequentes após ceratectomia ou ablação de superfície, sendo que muitos casos evoluem para transplantes, e mesmo com transplante a recorrência tende a ser frequente. Então, a ceratoprótese de Boston tende até a ser uma opção nesses casos, em que o paciente foi submetido a sucessivos transplantes. Aqui só mostrando esse padrão de coloração, né, ao corte histológico. Essas lesões se coram com vermelho Congo e tem uma birrefringência positiva também à luz polarizada. Na distrofia de membrana basal do epitélio, que é uma distrofia autossômica dominante e a distrofia corneana mais comum, ela tem uma membrana basal possui membrana basal multilaminar e impede a migração das células epiteliais. Tem algum áudio que está ligado aí? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto? Vamos fechar os microfones, por favor. Por favor. Então, voltando à distrofia corneana mais comum, essa distrofia da membrana basal do epitélio, ela
cursa com M-desmossomos e fibrilas de ancoragem subdesenvolvidos, e a gente pode ver esse caráter multilaminar nesse corte histológico superior à direita, em que você percebe que essa membrana basal ela tem vários tecidos que vão acima de onde ela deveria estar originalmente. Esse paciente acaba cursando com desepitelizações recorrentes, sensações de corpo estranho e uma dor ocular matutina. Muito frequentemente, pelo ressecamento ocular durante a noite, a pálpebra tende a se colar nesse epitélio frouxo e gera essa desepitelização matutina, podendo cursar ainda com um astigmatismo irregular. Aqui a gente vê o aspecto de pontos, né, e algumas vesículas também anteriormente, nessa foto inferior à direita, o que fez dar a essa doença, essa distrofia anteriormente, o nome de Map Dot Fingerprint. E aqui o aspecto em digital, na foto inferior à direita. Então, nos estudos com LASIK, justamente pela essa superfície corneana ser instável, ocorre muito risco desse epitélio se descamar, evoluindo com certa distorção do flap, ou então até mesmo aumento dos casos de crescimento epitelial na interface, aumentando também o risco de melting nos estudos realizados. Após o PTK, esse procedimento foi considerado uma opção na ausência de resposta com um tratamento conservador com lubrificantes, lentes de contato gelatinosas, sendo a remoção do epitélio anormal e a balma e o estroma terem uma característica mais áspera após o procedimento, fatores facilitantes da adesão dessas células epiteliais e sua proliferação mais adequada. No estudo do Germundson, ele avaliou 52 olhos pós-PTK num acompanhamento de 43 meses. A melhor acuidade visual se manteve ou melhorou em 98% dos casos, sendo a recorrência morfológica de 40%, que foi estabelecida como uma recorrência em que o paciente não percebe que as lesões estão retornando, mas a lâmpada de fenda ou a microscopia eletrônica foram achados algumas alterações. E em recorrência sintomática foi avaliado 13% dos pacientes, e sendo que também foi considerado o PTK uma opção em pós-LASIK, nesses pacientes que evoluem com esse epitélio mais frouxo após o procedimento. O uso combinado do PTK e PRK foi descrito pelo Kremer num estudo de 16 olhos pós-PTK, né? Ele fez o PRK pós-PTK e acompanhou por 16 a 42 meses, sendo avaliado um alívio completo dos sintomas sem recorrências após o procedimento, durante esse acompanhamento. Temos ainda a distrofia de Reis-Bucklers, que está ligada ao gene TGF-BI, também uma alteração autossômica dominante, que cursa com depósitos fibrocelulares na camada de Baum. Ela acomete pacientes nas primeiras décadas de vida, e os pacientes cursam mais frequentemente com baixa acuidade e erosão epitelial recorrente. Aí a gente percebe na corte histológico acima à direita os padrões de coloração positiva para tricromo de Masson nessa região, e na foto inferior à direita, a gente percebe essas opacidades se estendendo periféricas a partir do limbo, né, e aprofundando no estroma. Aí, falando agora do uso do PTK, nesse quadro de Reis-Bucklers, nos estudos foram avaliados um aumento dessa acuidade visual e com correção e melhora sintomática também do paciente. As recorrências são até moderadas, são de 50%, e foi avaliado ainda uma redução dessas recorrências quando a mitomicina foi associada à ablação. Aqui a gente tem uma imagem também de um quadro que evoluiu com recidiva após o PTK. Agora falando sobre a distrofia Thiel-Bank, também do gene TGF-BI, é uma alteração autossômica dominante com depósitos fibrocelulares na camada de Baum, e se diferencia da Reis-Bucklers por causa que esses filamentos eles são um pouco mais enovelados, um pouco mais enrolados do que no quadro do Reis-Bucklers. No Thiel-Bank, o PTK foi estudado por Ieda, em que 10 olhos foram avaliados com a melhor acuidade visual com correção mantida, mesmo após o procedimento, e com recorrência de aproximadamente 2 anos e meio. Acerca da distrofia Latz, a Latz tipo 1 é a que tem mais relatos na literatura, sendo considerada antigamente a distrofia estromal mais comum. Também sofre a atuação do gene TGF-BI, que codifica a proteína da ceratoepitelina, que essa proteína é secretada pelas células epiteliais, fazendo seu trajeto até o estroma. Esses depósitos eles vão se acumular no estroma, né, tem um caráter amiloide, e são coráveis ao vermelho Congo, como visualizado no corte histológico superior,
bem como também com birrefringência à luz polarizada, como demonstrado na imagem abaixo. Acomete os pacientes principalmente na primeira década de vida. Eles cursam frequentemente com erosão recorrente, baixa acuidade visual, justamente por essas linhas e pontos ocuparem mais a região central do estômago, podendo piorar com o passar dos anos. Aí na foto superior mostra esse aspecto linear dessas alterações, a retroiluminação. Então, na distrofia látis tipo 1, o LASIK não foi descrito na literatura, até a data de publicação desse artigo, e o PTK tem alguns artigos, né, que avaliaram, uma revisão de casos avaliou 12 olhos, em que a melhor acuidade visual corrigida melhorou em 60%, e também cursando com uma maior regularização do astigmatismo, então ele ou regularizou ou ele ficou menos irregular. E eles ainda propõem o protocolo Ablating Check. Então, a gente quer tirar o mínimo de tecido possível, então eles recomendam fazer a programação no aparelho e após cerca de 2/3 de profundidade de ablação do programado, eles orientam a gente a interromper o procedimento e sentar o paciente na lâmpada de fenda para checar e avaliar se realmente é necessário ablar o terço restante ou se a opacidade já foi reduzida nesse período. E uma fórmula de calcular esse shift hipermetrópico que pode ser causado pelo PTK, o Chiabarreta et al., ele avaliou que uma ablação de 0,69 micra corresponderia a 0,7 a 1 dioptria de shift hipermetrópico. Então, é importante para a gente avaliar também nesse pós-operatório do paciente. E ainda na distrofia látis tipo 1, no pós-PRK, eles avaliaram uma reptilização retardada, em comparação tanto com a população em geral, quanto com os pacientes com outras distrofias, sendo que na distrofia látis o período de reptilização variava de 8,7 a mais ou menos 8,4 dias, sendo as outras distrofias com um período bem menor de tempo para a reptilização. Por isso, eles recomendam retornos precoces, sendo às vezes os pacientes sendo prescritos soro autólogo, membrana amniótica, ou até às vezes uma tassografia temporária, a depender do grau de retardamento da reptilização, de retardo da reptilização, desculpa. A recorrência nesses pacientes foi avaliada nesse artigo de 14% em 6 meses. Falando agora da distrofia granular, que é uma distrofia autossômica dominante, cursando com depósitos hialinos e com intervalo lúcido entre si, geralmente pode acontecer essa progressão para o estroma posterior e a baixa acuidade visual costuma acontecer mais com o envelhecimento e com a coalescência dessas lesões com o passar dos anos. Aí, nessa distrofia granular, a gente percebe no corte histológico abaixo que esses depósitos hialinos se coram com o tricromo de Masson. Nessa distrofia granular tipo 1, o PTK e o PRK foram avaliados, sendo que 27 olhos foram acompanhados por 1 ano, com uma melhora da acuidade visual com correção média de 20/200 para 20/30. Um segundo estudo avaliou 62 olhos, que relatou melhora em 79% da acuidade visual corrigida desses pacientes, e uma recorrência de 20%. O estudo ainda constatou que essas recorrências tendem a ser mais anteriores e possibilitariam até um retratamento, uma reaplicação com PTK. Na distrofia de Avellini, que é a distrofia látice combinada com a distrofia granular, a gente percebe o padrão das duas distrofias unidas. O LASIK e o PRK cursaram com inúmeros relatos de recidivas, exacerbações e piora na evolução desses quadros, sendo que após o LASIK essas pioras foram mais relatadas que após o PRK. E após estudos, a bitomicina não foi eficaz em reduzir essas exacerbações nesses quadros, sendo alguns pacientes tendo que ser submetidos ao transplante de córnea. Aqui só algum artigo também de um artigo chinês, né, que avalia essa deteriorização da distrofia de Avellino após os procedimentos refrativos. O PTK foi considerado útil nesses casos na distrofia de Avellino em retardar ou evitar o transplante de córnea. Nesse próprio artigo anterior que eu mostrei, o Jiang ele avalia 29 olhos em 21 meses e fala que tem uma melhor acuidade visual corrigida sem necessidade de reaplicações, porque não houve exacerbação em alguns casos, e ele chegou a usar a mitomicina para evitar o Reis, mesmo anteriormente alguns autores tendo descrito que não teria tanta eficácia no LASIK ou no PRK. Além disso, ele também recomenda essa ablação com parcimônia, também naquele protocolo de ablar e checar na lâmpada de fenda, a depender quando tiver apenas 2/3, quando tiver apenas 1/3 faltante, né, da ablação, para avaliar se é necessário mesmo completar a ablação ou se os 2/3 utilizados foram necessários para retirar essas lesões. Sobre a distrofia macular, também é uma
uma distrofia autossômica recessiva, com depósito de mucopolissacarídeos no estroma corneano, que são coráveis com o corante Auchan Blue. São opacidades superficiais, branco-acinzentadas, normalmente acometem de língua a língua e não tem intervalo lúcido entre essas lesões. E cursa com fotofobia e erosão epitelial recorrente. O PRK e o LASIK, nesses quadros de distrofia macular, não tem relatos na literatura até a data de publicação do artigo, sendo que o PTK tem alguns artigos, uma revisão avaliou 10 olhos num período de 4,5 anos, com a melhora transitória da acuidade visual corrigida de 0,2 e 0,3 para 0,6 a 1, e com a recorrência alta de 90%, sendo que 6 desses 10 olhos evoluíram para transplante de córnea futuramente. Então, foi postulado que esse PTK melhora momentaneamente a acuidade visual com correção, porém, o transplante de córnea ainda é o tratamento definitivo nesses casos. Na distrofia de Schneider, que é uma distrofia autossômica dominante, que acomete mais ou menos pacientes da segunda década de vida, com raiz central ou cristais subepiteliais, e esse halo senil que favorece uma aparência em alvo da córnea. O Paparo estudou 6 olhos após PTK, e postulou que essa acuidade visual corrigida variou de 20/175 para 20/40 nos pacientes em condições fotópicas, e avaliou ainda a melhora subjetiva no glare e na fotofobia do paciente, sendo que recorrências não foram detectadas nesse período de acompanhamento. Falar agora um pouco só das distrofias endoteliais, só falar anteriormente que o laser estudado nessas condições, obviamente, não foi para retirar opacidades posteriores, porque isso não seria possível, mas sim em regularizar metropias ou algumas outras alterações, como cicatrizes, que poderiam ficar epiteliais. Então, o Fuchs é uma doença bilateral, acomete principalmente a 5ª década de vida, cursando com gutatas centrais, redução de células epiteliais, edema, ceratopatia bolhosa e cicatriz. O perfil de segurança do PTK e do PRK não foi determinado na distrofia de Fuchs, sendo que o LASIK pode gerar redução da população endotelial mesmo em casos leves. Um estudo também de 5 pacientes foi realizado em LASIK e PRK após o transplante endotelial, que avaliou a melhora, né, da acuidade visual sem correção, sendo que não houve falência do enxerto durante o acompanhamento nesses pós-operatórios dos 5 pacientes. A última, que eu vou citar, a distrofia polimorfa posterior, que cursa com opacidades na DC-meio, no endotélio, com vesículas, podendo ser lineares, difusas, por isso mesmo tem esse nome de polimorfa. Frequentemente, essa distrofia é assintomática e estável, com alguns casos podendo desenvolver sinecas anteriores periféricas, glaucoma e gerando descompensação corneana, podendo levar ao transplante, mas apenas em poucos casos. O PRK e LASIK apresentaram bons resultados em melhorar a acuidade visual sem correção nas formas leves, sendo que ele não vai atuar nessa melhora das opacidades endoteliais e não apresentou alteração considerável nessa população endotelial. Então, mesmo após o procedimento, o endotélio se manteve íntegro, sendo que em formas severas, a indicação de tratamento é o transplante de córnea, sendo que nas formas severas pode sim haver um dano nessa população endotelial remanescente. Aqui só para trazer as conclusões do autor. O autor traz para a gente avaliar cautelosamente o paciente, que as distrofias muitas vezes têm alterações mínimas na córnea, e se a gente passar despercebido, a gente pode operar um paciente que teria alguma contraindicação a certa técnica. Então, a gente tem que fazer o exame minucioso e avaliar ativamente esse histórico familiar para descartar qualquer possível alteração. Na distrofia basal, distrofia de membrana basal do epitélio, a opção de escolha após o estudo foi o PRK, justamente pelas alterações possíveis no LASIK, pela descamação do epitélio, né, podendo gerar o crescimento epitelial na interface ou até mesmo flaps irregulares. Na distrofia de Avellino, foi considerado risco tanto com LASIK quanto com PRK, sendo que o PTK seria uma opção para postergar ou até mesmo evitar, em alguns casos, o transplante de córnea. Na distrofia de Fuchs, deve-se evitar o LASIK cigutata e o PRK não tem segurança estabelecida mesmo em pacientes com quadros iniciais. Faltam mais estudos para estabelecer essa segurança. E na distrofia polimorfa posterior, LASIK e PRK podem ser indicados em formas leves, lembrando que na finalidade de corrigir essas ametropias e não de corrigir a distrofia em si. E acerca das outras distrofias, a gente foi citado no artigo que ou não melhorou a acuidade visual, ou então as recidivas e recorrências foram frequentes, então mais estudos são necessários para avaliar a segurança nessas demais distrofias.
aqui as minhas referências e obrigado. Perfeito, Vinícius. Pode fechar aí o seu slide. Muito boa a sua apresentação. Lembrar, pessoal, que PRKs são procedimentos que devem ser realizados em córneas normais. A partir do momento que você tem uma distrofia corneana, principalmente estromal ou endotelial, a cirurgia refrativa com laser está formalmente contraindicada. Porém, nós temos uma exceção. As distrofias epiteliais anteriores, a mais comum delas é a Map-Dot Fingerprint, você consegue muitas vezes com o PTK uma aderência muito boa do epitélio corneano e você deixa o paciente livre dessa erosão corneana durante muitos anos e eles ficam normalmente muito satisfeitos. Se você tiver um paciente portador de erosão corneana recorrente e míope, aí é o melhor de dois mundos. E você já vai fazer um PRK e automaticamente você também corrige a erosão corneana recorrente. Agora, pacientes com opacidade, principalmente central, e qualquer distrofia endotelial e de estroma posterior, realmente não vale a pena, porque além de não melhorar em nada a qualidade de visão do paciente, nós podemos induzir a um raise, uma cicatrização corneana que vai muitas vezes até atrapalhar a qualidade de visão dele. Lembrar também que essas erosões corneanas elas costumam ser recorrentes, então, quando você faz o tratamento, você, em hipótese alguma, pode dar uma garantia para o paciente que a solução será permanente. Até os transplantes penetrantes têm alguns tipos de distrofia, e eventualmente, após alguns anos, as maculares as outras distrofias estromais, elas podem recidivar. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Dr. Vinícius? Reinaldo, você quer fazer os seus comentários e, na sequência, Claudio Cury? Então, vamos lá. A apresentação do Vinícius foi excelente. Parabéns, Vinícius. Muito boa apresentação. Você abordou o assunto em profundidade, colocou aí todas as distrofias, das mais raras até as mais conhecidas. As observações que eu gostaria de fazer, primeiro é que tratamento de distrofia, gente, ele deve ser feito quando ele é sintomático. Se ela tiver uma baixa de visão ou tiver sintoma. Se o paciente não tiver sintoma ou baixa de visão, é um tratamento sintomático, acompanhar com lubrificante, que sempre dá uma melhora na superfície ocular, principalmente quando a distrofia é epitelial. Agora, quando o paciente tem erosões recorrentes, a mais comum delas é a distrofia de membrana basal. Nesse caso, gente, o tratamento com PTK ou PRK em caso de miopia associada é excelente. Eu tenho vários casos de distrofia de membrana basal. O paciente já sofreu durante anos, acorda pela manhã, quando ele dá abre as pálpebras pela primeira vez, ele arranca o epitélio. E tem aquele desconforto frequente, comum. Então, é uma indicação muito boa para você fazer uma ablação de superfície. Agora, eu achei curioso foi o Vinícius falar do uso do LASIK na distrofia de membrana basal. Não tem a menor utilidade e é totalmente sem sentido. Se você está querendo tratar para melhorar a aderência do epitélio, quando você tem uma distrofia da membrana basal, não faz sentido você fazer um LASIK. Então, acho que isso aí é um nonsense completo. Agora, o grande problema é realmente, como o Arnaldo falou, são as recidivas. E a gente não pode realmente prever se vai ter recidiva ou não. Mas eu falo com o paciente, quando eu trato esses pacientes, o tratamento é pouco comum, mas eu oriento da possibilidade de recidiva e eu trato principalmente quando o paciente tem indicação de transplante. Porque se muitas vezes você conseguir melhorar a transparência da córnea,
E quando que eu indico um PRK? Quando a opacidade não é muito profunda, porque você fazer uma ablação profunda para limpar a córnea e correr o risco de uma ectasia, piora mais a situação. Mas lembrando que a gente programa o PTK, no laser a gente põe lá 120 micra, porque aí você vai fazer um tratamento só. Você faz 50 micra, tira o epitélio, faz 50 micra e observa a transparência da córnea. Lembrando que não é necessário uma córnea totalmente transparente. Você pode fazer o tratamento em mais de uma sessão. Tu não limpou nada, você tirou uma córnea espessa, você vai lá no laser e complementa mais 50 micra. E vai observando. E através do OCT você tem uma ideia da profundidade dessa opacidade. Mas lembrando que o objetivo não é tratar toda a opacidade, é melhorar a visão do paciente para evitar um transplante. Uma coisa também que é interessante é o seguinte, é aquele paciente que muitas vezes ele vai no médico, o colega é um cirurgião de transplante, então ele já indica o transplante sem tentar, pelo menos, uma ablação de superfície. Porque se você tem uma opacidade que afeta o estroma anterior, se você conseguir melhorar a transparência dessa córnea com um PTK, um PRK, é muito melhor do que você fazer o DALC. Né? Muito mais simples, muito mais rápido, recuperação muito mais rápida e pode ser resolver o problema do paciente. Se é um paciente que geralmente tem uma visão muito ruim, lembrando que essas distrofias frequentemente são bilaterais, então se você consegue melhorar a visão do paciente sem necessidade de um transplante, é melhor. Então, é sempre útil a gente tentar fazer um PTK ou um PRK. Lembrando que a gente deve explicar ao paciente do risco de recidiva. Se o paciente não aceitar a possibilidade do risco de recidiva, então é melhor que ele se submeta então ao transplante. Mas são situações raras, mas que podem aparecer no consultório. Eu tenho poucos casos, eu vou ver se eu consigo selecionar alguns casos para amanhã, mas realmente é uma situação pouco comum. Até porque, às vezes, os casos que aparecem acometem muito profundamente o estroma, então a necessidade, o PTK, não vai trazer, o PRK não vai trazer benefício. Então, eu já tive vários casos que eu tive que indicar foi transplante, não foi laser. Mas o ACT nos dá uma informação muito boa. E outra coisa que é muito importante é lembrar que a opacidade muitas vezes não está relacionada à baixa de visão. Eu já expliquei para vocês o que é o forward scattering e o backscattering. Às vezes, a opacidade da córnea ela é muito visível porque ela reflete no olho do examinador. Mas o paciente tem uma visão surpreendentemente razoável ou boa. Então, a gente só deve fazer o tratamento a laser se o paciente realmente tiver uma visão muito comprometida. Se você conseguir uma melhora dessa visão com óculos, ótimo. Se não conseguir, você tenta o laser antes do transplante. Mas muito bom, viu, Vinícius? Parabéns. É isso Perfeito. aí. Então vamos lá, doutor Cláudio Cury. Boa noite, Cláudio. Não, boa noite, pessoal. Vinícius, Boa parabéns. A noite. apresentação muito boa, uma revisão, né, para a gente que mexe com isso, mas não vê todo dia. Então, isso é sempre bom e a gente sempre confunde, às vezes, os níveis dessas distrofias. É, a maioria já foi falado, a baixa de visão, na grande maioria delas, ela mais incomoda a gente do que, às vezes, o próprio paciente. É interessante que quando a gente fala de laser, tudo é laser, mas o laser de femtosegundo e o laser do Excimer laser são lasers diferentes. Um exige absoluta transparência, que é o caso do femtolaser. E esse aí até pode ser usado para tratar algumas não transparências, né? Então, é só para a gente ver que as diferenças de comprimento de onda fazem muita diferença.
Schneider é uma que a gente vê, eu já vi umas duas. Ela não é frequente, mas você vê. E geralmente o paciente nem sabe que tem, não reclama de nada, então realmente baixa um pouco a visão. O artigo apresenta sempre poucos casos, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado. Por que poucos casos? Porque não é toda hora. A mais comum já não é tão comum assim, se você considerar todos os olhos. Então, na dúvida, não ultrapasse, como eu sempre falo. Se você teve dúvida, tem uma pequena opacidade, ela incomoda mais você do que o paciente, não opere. Espera, estuda, confirma com um de nós, confirma com o doutor Reinaldo. O doutor Arnaldo tem muito mais experiência do que eu, para a gente ver se deve avançar ou não. E aquela lá do LASIK é aquilo mesmo, né, doutor Reinaldo? Não tem sentido fazer LASIK É. naquela situação. Muito bom. Agora, tem uma coisa, Cláudio, que eu queria só completar a sua observação. A distrofia de membrana basal é realmente a mais comum e ela não é rara, como as outras. O problema é que ela é pouco diagnosticada. Eu tenho vários, mas muitos casos de pacientes que faziam tratamento de ceratite, puntata, de olho seco, porque é sensação de areia nos olhos e tudo. E esse paciente, a melhor hora de você diagnosticar essas distrofias é pela manhã. Elas vêm associadas a algum grau de olho seco, então quando o paciente abre o olho, ele faz, não, quando eu abro o olho, meu olho dá muita sensação de areia. Por quê? Porque ele descola o epitélio na hora que ele é, porque o olho está tão seco que o tarso, ele cola no epitélio, o epitélio, por ter uma lesão da membrana basal, ele descola. O paciente tem aquela sensação de areia, pinga o lubrificante, vai reptilizando durante o dia, ele segue a vida dele. Mas essa distrofia não é rara, não. Ela, de certa forma, é até muito comum. O problema é que ela é pouco diagnosticada. Outra coisa também que a gente, na semana passada, nós falamos de doenças do colágeno, doenças autoimunes. Lembrar que toda doença do colágeno é autoimune, mas nem toda doença autoimune é do colágeno. E, curiosamente, só trazer esse a título de observação, essa semana, nós estamos na terça-feira. Não, segunda-feira, não, terça, que dia que é hoje? Não, terça, né? É, terça. Essa semana, quer dizer, ontem e hoje, eu tive 3 casos de doenças do colágeno. Olha para você ver. Eu tive um caso de lúpus eritematoso discoide, que é uma doença autoimune. Eu tive um caso de colite colagenosa, que também é uma doença autoimune, e um caso de doença celíaca, que apareceu hoje, ou intolerância ao glúten. E esses 3 casos vieram para cirurgia refrativa. Então, eu estou discutindo com eles, nenhum está em atividade, e provavelmente eu vou fazer um LASIK, eu não vou fazer PRK. Como nós já discutimos isso, o LASIK, a cirurgia lamelar é muito mais bem tolerada pela córnea do que a cirurgia de superfície. Então, já que é uma doença que vem acompanhada por um processo inflamatório, eu não quero uma reação inflamatória no epitélio, porque frequentemente ela vai evoluir com RASE. Então, se esses pacientes se convencerem do benefício da cirurgia, apesar das limitações, dos riscos que a gente coloca, eu coloco para o paciente da seguinte forma: a literatura não é conclusiva a respeito desses casos. O que a gente observa é que pacientes que estão bem controlados, que estão fora dos surtos, esses pacientes podem se submeter à cirurgia. Agora, se você tem surtos frequentes, então acho que não justifica fazer a cirurgia, porque você tem um processo autoimune que vem com uma resposta inflamatória. Então, se está sintomático, eu já fiz alguns casos de doenças do colágeno em pacientes assintomáticos e evolui muito bem, mas sempre fazendo a cirurgia lamelar. Se esses pacientes operarem, em breve nós teremos outros casos aí de doença do colágeno. É isso aí. Então vamos ver a opinião de todos os fellows aí a respeito aí, perguntas para o Vinícius. Gente, o Vinícius passou noites em claro preparando essa apresentação e ele vai ficar frustrado se não aparecerem perguntas.
Doutora Maria Luísa vai dar início aos trabalhos aí. Qual que é a sua pergunta, Maria Luísa? Boa noite. Boa noite, Vini. Boa Ótima aula. noite. Tá Boa noite. difícil, tá difícil fazer perguntas nesse caso, porque ele abordou a maioria das distrofias e falou a conduta de cada uma. Tem alguma distrofia que a gente fala assim, é PRK? Tipo, as epiteliais eu posso ir direto para PRK? De acordo com o artigo? De acordo com o artigo, essas epiteliais de membrana basal, o tratamento escolheu o PRK mesmo, justamente porque o LASIK tem várias complicações e não trataria, né, essa questão da distrofia, né? Ainda ficaria o epitélio distrófico e continuariam as queixas do paciente após o procedimento. Então, o PRK seria de escolha. Certo. Então, sempre eu abordo com o PRK. Não tem nenhum artigo que fala LASIK teria indicação, não. Nas epiteliais subepiteliais, não. Certo. É somente essa pergunta mesmo. Na realidade, Maria Luísa, uma cirurgia lamelar é um paciente que tem uma erosão recorrente, muito provavelmente até iria piorar a situação dele em termos de aderência do epitélio. Então, o prognóstico, quando você realiza um PTK, talvez a melhor indicação de PTK seja justamente as erosões corneanas recorrentes secundárias à MEP dot fingerprint. Eu já realizei dezenas de casos e os pacientes realmente ficam muito satisfeitos. E quando são míopes e astigmatas, melhor ainda, porque você já resolve dois problemas ao mesmo tempo. Né? Aborda Como o tudo, né? Vinícius já comentou. Vamos Aham. passar então agora para o doutor Rafael Hadi, para a sua pergunta, por favor. Oi, boa noite. Bom, Vini, Boa já noite, foi Rafael. tudo comentado. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Só te elogiar mesmo pela aula. Obrigado. Ok, Hadi, então vamos para o Rafael Oliveira agora. Olá, boa noite. Eu tenho Boa uma noite. Boa dúvida, noite. é mais uma dúvida prática, e eu acho que seria mais para o chefe. Se tem alguma particularidade nesses casos de distrofia que vai fazer um PRK, tanto no intra quanto no pós-operatório, se tem algum cuidado especial, ou é semelhante? Na realidade, o PTK, como o Reinaldo comentou anteriormente, se o seu paciente ele não tem uma ametropia importante, não faz sentido você fazer um PRK, você vai fazer um PTK. E o PTK você vai fazer de acordo com é um procedimento que você faz, não precisa fazer já uma ablação muito profunda. A gente costuma fazer uma ablação de 50, 60 micra e olhar na lâmpada de fenda, e se for necessário, você faz um pouquinho mais profundo. Então, é um procedimento que não precisa e não deve ser feito em apenas uma etapa. Muitas vezes você tem não só na erosão corneana recorrente, mas se você tem uma opacidade corneana anterior, o ideal é que você faça. O objetivo não é remover toda a opacidade. Você removendo 60%, 65%, 70% da opacidade, você já vai dar uma melhora uma melhora importante na qualidade visual desse paciente. E lembrar que todo tratamento PTK, eventualmente, não estou me referindo a Merck Fingerprint, mas todo tratamento PTK, ele eventualmente, o ajuste fino será feito com a lente de contato de apoio corneano escleral. Então, é muito importante que quando você realizar um PTK, você dê ciência ao seu paciente que alguns meses após o tratamento, você vai adaptar uma lente de contato para poder melhorar a qualidade de visão dele. Ok? Muito bem, vamos para o próximo aqui. Eu Com esqueci. relação a isso aí, Doutora eu Ana acho que o que ele Luísa. está querendo saber também é se a gente faz alguma coisa diferente no pós-operatório, Não, ou se o mesma esquema coisa. terapêutico é o mesmo. Mesma Eu não coisa. mudo Lente nada, mantém a terapêutica, mesma coisa, desde que você vai esteja usar evoluindo uma. bem. Um, Arnaldo, Vai colocar uma lente um terapêutica. comentário, um vamos deixar comentário adicional aqui. Pode os falar. fellows responderem. Vamos deixar o Vinícius responder, porque ele está ali ansioso. Eu estou vendo que toda Claro, hora ele fica tentando com falar, porque ele certeza. está doutor em Tá distrofia certo. e laser. Não, a Então, vamos pergunta aí deixar ele da Ana fazer as Luísa observações vai dele ser. lá. Não vamos frustrá-lo, Ele né, que vai Vinícius? responder. Então, vamos Vamos lá, lá. Ana Luísa. Próximo aí agora. O que eu queria perguntar é em relação àquele shift
que você falou da previsibilidade, Vini, do shift hipermetrópico após o PRK. Aquilo é só por conta da distrofia ou mais ou menos que a gente vê de previsibilidade de grau também nos pacientes sem distrofia? Então vamos lá, A- Vinícius. Aquela medida que eu trouxe foi uma medida no estudo em pacientes relacionados às distrofias mesmo. Aquela de 0,69 micra corresponderia a 0,7 até 1 dioptria. Só que, se eu não me engano, o doutor Arnaldo tinha até falado um valor semelhante. O doutor Reinaldo e o doutor Arnaldo tinham falado um valor semelhante para as outras ablações. Vocês puderem me confirmar? O No, quanto em no micras que PTK, varia de... Vinícius, o ideal é que você faça um tratamento sequencial. Então, o objetivo não é remover. Se você, por exemplo, na MapDoc Fingerprint, se você fizer uma ablação ali se remover o epitélio, e você fizer uma ablação PTK de 60 micra, você muito provavelmente já vai resolver o problema do paciente com essa, essa ablação primária que você vai realizar. Você não pode fazer, muitas vezes esse paciente que tem um método fingerprint, ele pode ter uma córnea mais fina, então não faz sentido você remover 100 micras, 150 micras, porque o que você quer é melhorar a aderência do epitélio corneal, e não atingir o estroma anterior da córnea dele. Então, se eu fosse fazer, nós temos agora acesso ao tratamento transepitelial, se eu fosse fazer hoje, amanhã, um PTK para erosão corneana recorrente, eu faria um tratamento transepitelial e removeria, além da ablação epitelial, 60 micra e observar o resultado. Uma margem com uma margem de segurança muito boa. Okay? Não sei se eu respondi a pergunta da Ana Luísa, se é isso que ela estava querendo saber. Era É isso, isso, Ana Luísa? sim, sim, obrigada. Profundidade da ablação, né? No Isso. MapDot Fingerprint, transepitelial e com 60 micras adicionais. Lembrar também, pessoal, que todo PTK, apesar de teoricamente o PTK não ter efeito refracional, você vai hipermetropizar o seu paciente. Então, quando o paciente é míope e você faz um PRK, você já está resolvendo dois problemas ao mesmo tempo. Agora, aquele paciente que é hipermétrope, aí já fica mais problemático, porque a tendência é a hipermetropia dele aumentar após o tratamento do PTK. Né? Você tem que avaliar se você também não vai, do ponto de vista de ametropia, você não vai criar um problema para o paciente. Né? Arnaldo, essas observações foram muito boas. Só lembrando o seguinte, gente, o Streamlight ou o Trans-PRK, para baixas ametropias, no caso nós estamos falando de PTK, eu vejo com uma certa reserva. Eu já fiz vários casos de Trans-PRK e tive maus resultados refracionais. Por quê? Porque o epitélio, ele varia de espessura. Se você às vezes coloca lá 40 micra, 50 micra, o epitélio tem 65 micra, você vai tirar 40 micra no planejamento, as 15 micras, que é uma dioptria, vai ser para tirar o restante do epitélio, antes de começar a fazer a ablação do estroma. Então, baixas ametropias, tomem cuidado com o trans-PRK, porque faz uma diferença significativa, 10, 15 micras de diferença. Outra coisa que seria interessante seria você ter um mapa epitelial, que aí você poderia fazer uma correção baseada na espessura do epitélio. Tá certo? Então, tomem cuidado com o trans-PRK para baixas ametropias, porque as surpresas refracionais elas ocorrem. Tá? A minha experiência, Renal, é idêntica à sua. Eu não faço tratamento em Streamlight, em miopia de menos de 2,5, 3 dioptrias, justamente porque o resultado é imprevisível. Você tem um paciente lá, menos 1,5, você faz em Streamlight, esse paciente pode ficar hipercorrigido, pode ficar hipocorrigido, justamente porque a gente não tem um equipamento lá, um OCT, que nos possibilite fazer o mapa epitelial.
Existe uma recomendação da Alcon para, se você não tiver acesso ao mapa epitelial, você colocar lá 55 micra para todo mundo. Mas é complicado. Tem paciente que tem o epitélio mais espesso, outros mais fino. Então, 55 micra é uma recomendação que é genérica, mas que certamente não serve para todo mundo. Mas realmente eu não faço, não vale a pena fazer Streamlight em baixa miopia, porque o resultado pode ser imprevisível. E muitas vezes o paciente fica 2, 3 meses para chegar numa qualidade de visão boa. Ô, gente, quando eu Muito falei com bem. você, só uma outra observação aqui, que é também referente ao tema de hoje, que é o seguinte: eu falei com vocês, quando você for programar um PTK para fazer uma distrofia, eu falei assim, programa lá para fazer 100 micra. Por que isso? Porque vamos dizer que você tire 50 micra. Se você tiver que tirar mais, você está fazendo dentro do mesmo tratamento. Quando a gente faz o uso do Exmer Laser, nós pagamos por uso do aparelho. Se você põe lá 30 micra, não ficou bom, vamos pôr mais 30, você vai programar mais 30, é outro procedimento. Tem um contadorzinho lá no laser que vai contando. Então, se você puser 100 e usar 50, é um tratamento só. É só por isso que eu coloquei essa possibilidade de fazer 100, às vezes até um pouco mais. Lembrando que pacientes que têm distrofias do estroma, profundas no estroma, que já tem indicação de transplante, você pode ir, às vezes, tirar uma quantidade maior, se tiver espessura suficiente. Porque, às vezes, a exigência visual do paciente não é tão grande. Você tira um paciente de 20/200 para 20/80, gente, isso faz uma diferença enorme. Não só em termos de acuidade, como também em termos de qualidade. Porque na medida que você tira opacidade, você diminui muito o forward scattering, que é o que faz o deslumbramento na retina, provocando uma perda de sensibilidade ao contraste. Perfeito. Lembrando também, pessoal, que no PTK, nós temos lá um recurso óptico lá no nosso laser, que é uma lâmpada de fenda que está acoplada ao equipamento. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de usar, mas existe lá um recurso óptico que você pode fechar a iluminação e fazer uma fenda para que você não precise toda hora levar o paciente lá na lâmpada de fenda. No caso de PTK, isso ajuda bastante. Mas se ninguém nunca usou essa lâmpada de fenda, não acho que vocês estão perdendo alguma coisa, porque a lâmpada de fenda é ordinária. Ela não resolve nada, não adianta nada. Então, vai na lâmpada de fenda mesmo, porque aquela lá, a ótica dela é uma vergonha da Alco falar que tem uma lâmpada de fenda acoplada. Então, tem umas coisas. Aquele negócio também daquele cartão, eu não engulo aquele cartão de falar assim, se é 6, você tira 5 e tanto. Se é 1, você faz 1,25. Gente, na época da informática, você não ter um software para você fazer essa compensação, os engenheiros da Alco deviam ter vergonha. Isso eu já falei com eles, não estou falando com vocês, não. Eu já falei com o técnico da Alco, vocês deviam ter vergonha de dar para a gente um negócio de compensação. Isso é coisa de padaria, pô. É conta de padeiro. Vocês deviam ter vergonha de apresentar um aparelho de $1 milhão, você vai com um cartãozinho lá. Entendeu? E a propósito, essa semana passada, eu tive um paciente que eu fiz 6 dioptrias e ele ficou com 3. Caso interessantíssimo, que virou até uma piada. Esse paciente usava um óculos, não, ele usava uma lente de contato de 6 graus. Eu fiz o laser, fiz inclusive um feto LASIK. Que aí eu falei assim, não, essa técnica é mais sofisticada, não tem corte, não tem não sei o quê, papapá. Aí, não, o que era o melhor. Ele ficou com -3. Mas é um caso que a gente vai discutir mais para frente, aonde que está a coisa aí. Caso muito... Teve lá hoje no consultório. Oi? Aquele nomograma que veio junto com o nosso laser... Não, aquilo é vergonhoso. Algo de ter vergonha daquilo. Nos primeiros casos, você se basear naquilo ali e, eventualmente, de acordo com a experiência do cirurgião, progressivamente abandonar aquela tabelinha. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não utilizo mais aquela tabela. Aquilo ali é uma vergonha. A Alco devia ter vergonha de
apresentar aquilo para os seus clientes, né? Mas e aí, Aquilo, vamos continuar com as perguntas aí. aquilo ali é Pessoal, inteligência artificial. Exatamente. Aquilo ali não. Mentirosa. A inteligência artificial de artificial mentirosa, não é o da evolução do Não, GPT. aquilo é terrível, terrível exato. aquilo lá. E a lâmpada de fenda, esqueça. Pessoal, A lâmpada de fenda fica mais escondidinha alguma lá, pergunta? para que não ser usada mesmo. Vamos lá. Não, tem mais gente aí para falar, Vamos, não. vamos. Não, acabou já, Renan. Nós Eu tenho uma precisamos nos pergunta. concentrar. Viu? Ô, Arnaldo, o Vamos jogo lá. é 9 horas, viu? Já Pode está ficar já aqui. Eu tranquilo preciso aí. me concentrar aqui, ó. Você está usando Pode falar, cara. o Windows? Porque seu sinal hoje, voz, está maravilhoso. Não, eu Eu tenho não uma sei boa se notícia para você. você está pegando Windows E ou você está pegando um gato aqui de hoje casa? eu adquiri aqui um notebook, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu adquiri um notebook, não é um notebook Windows. Para quando você Ah, vier me visitar aqui, está à sua tá disposição. vendo? Pois é, eu estou falando isso com você há muito tempo, você é muito teimoso. Eu achei que você estava fazendo um gato, porque como o Arnaldo mora aqui perto de casa, eu achei que estava pegando a minha internet aqui. Eu até Que tentei, mas parece que você mudou a senha. Você complicou minha vida. não mudei, não, você Vamos sabe lá, qual que é cara. a senha. Minhas senhas todas, gente, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quando eles não aceitam essa senha, eu ponho 7, 8, 9, 10. Então, se não for essa, é até 10, viu? Não, Ô, Cláudio, você quer fazer mais Vamos algum lá, cara. comentário? não, é porque, coincidentemente, eu estou num lugar que tem piterígio, que é cada piterígio um monstro, e muitos já operados. Vocês já usaram, tem alguma coisa de usar o laser para aquele resquício, aquela opacidadezinha que fica do pterígio quando ele é muito central? Aí Ô, eu Cláudio, vai pessoalmente não uso. depender. Pode falar. Pode concluir, Reinaldo. Bom, veja bem. Quanto tempo que tem a cirurgia? Primeira coisa. Você tem que fazer uma topografia, ver como é que está o perfil da topografia e ver qual que é a refração do paciente. A topografia ela muda muito depois de uma cirurgia de pterígio. Se a topografia ainda está mudando, você não deve mexer. Espera a topografia estabilizar e veja qual a metropia e qual que é a qualidade de visão. É o que eu falo, você tem que fazer um teste de sensibilidade ao contraste. Se fizer só a acuidade visual, muitas vezes a acuidade visual é boa, mas a qualidade de visão é péssima. Então, o que, que eu faço? Eu espero a cicatrização completa, espero a normalização da topografia e faço um teste de sensibilidade ao contraste. Se a visão estiver ruim na sensibilidade ao contraste e o paciente tiver uma metropia, essa metropia foi estável junto com a topografia, eu trato essa metropia. Agora, se o paciente for emétrope, aí que mora o perigo. Você fazendo um PTK, você pode hipermetropizar esse paciente. Eu tenho uma paciente que eu fiz um tratamento pós, não pterígio, mas pós infiltrados subepiteliais por adenovírus, e essa paciente eu tirei acho que 50 micra, 40 micra, não sei, foi pouquinho. Ela ficou com mais 3. E essa paciente eu tinha operado ela de catarata e ela estava emétrope, com uma lente multifocal. Olha que encrenca. Então, expliquei para ela, mas ela tinha um pterígio importante. Esse pterígio interessante. Ele foi crescendo uma paciente idosa, que não é comum. E começou a incomodar. Ela não operou, na época da catarata, ela já tinha o pterígio, mas esse pterígio não atingia a área central. Então, eu não mexi nele, a topografia estava legal, mas depois da cirurgia ela resolveu operar esse pterígio por uma questão estética. Resultado, desenvolveu uma opacidade central, mudou a topografia, piorou a visão, e aí eu tive que fazer um PTK e induziu a hipermetropia. Como ela é uma paciente muito vaidosa, tem quase 70 anos, mas ela é muito vaidosa, ela optou por usar uma lente rígida gás permeável, pseudofásica, para poder se beneficiar da lente multifocal. Então, eu tenho que tomar muito cuidado de não fazer precocemente, porque o paciente fica pressionando. Ele está com aquela opacidade, com aquele incômodo, mas tem que observar se essa opacidade está, se
a topografia está estável, que se justifica tirar. Se a visão estiver boa, gente, é melhor não mexer, porque a opacidade pode estar incomodando mais o examinador. Você acabou de falar isso, Cláudio. Mais o examinador do que o próprio paciente. Uhum. Ok. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? A hora é agora. Então, pessoal, Reinaldo, a sua aula vai ser amanhã ou na quinta-feira? Ué, O que você prefere? vocês preferem na quarta ou na quinta? Eu vou estar aqui em Para Belo mim, Horizonte mesmo, para mim não faz diferença. Eu acho que é melhor deixar na quinta, não, porque a gente ficar mudando de dia aqui, as pessoas têm outros compromissos, pode ok. atrapalhar. Então deixa Então quinta-feira vamos mesmo. manter quinta-feira, então. Combinado, Reinaldo. Falou, Parabéns, Vinícius. falou, gente. Oi. Arnaldo, uma coisa aqui. Gente, se vocês querem sair, pode sair. Boa noite para vocês. É uma coisa da Ocular Laser. Eu mandei para vocês hoje um prospecto da AJL de anéis. Isso. Quer dizer, depois daquela dissociação lá, eles vieram me procurar hoje querendo vender anel lá para Ocular. Eu falei assim, ó, eu acho que toda tecnologia deve ser que possa agregar alguma coisa, são anéis assimétricos. Eu coloquei lá no grupo para ver se o que vocês acham. Se vocês acharem satisfatório. Vamos colocar isso na pauta da próxima reunião, que vai ser segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem a gente tem uma nova reunião pré-eleição. Vocês abordaram Aí lá a questão das segunda-feira. lâminas? Abordar. Depois eu vou comentar com você pessoalmente, tá certo? Tá. Eu prefiro A falar pessoalmente. JL está com assimétrico também. Tá com assimétrico também. E eles têm uma coisa que é uma vantagem sobre a Medifacus, que eu acho que a Medifacus devia fazer logo. Gente, o algoritmo lá, o planejamento da Medifacus é muito complexo. É cheio de isso e isso, e vai para um lado, vai para o outro. É trabalhoso demais. Eu acho que ela deve fazer um algoritmo, tipo o que a AJL fez, ela já fez. Então é o seguinte, o padrão da topografia é assim, astigmatismo é assim, não sei o quê, vai para isso aqui. Eu acho que isso facilita. Médico não gosta de ter muito trabalho com essas coisas, não. Quando você começa a dar muita opção, isso é trabalhoso. Acaba que a pessoa acaba colocando um anel não assimétrico. É só uma sugestão. Você está lá mais próximo da Medifax, Cláudio, conversa com o Marcelo lá, para poder ver se eles fazem um nomograma para simplificar a escolha do anel. Acho que esse é muito cheio de 9 horas. Aquilo é fácil fazer um algoritmo. Você tem o Marcelo Camargo lá, que é um cara gêniozinho, que eu acho, é um cara muito bom. Eu acho que ele pode fazer isso com a mão nas costas. Entendeu? E a GE, quer dizer, o Paulo também, ele sai assim caçando confusão, né? Porque você vê que ele estava na Medifac, depois foi para a Videontech, depois vai a JL, agora está ele mesmo produzindo um anel. Então, o que acontece? Cada lado que ele vai, ele desenvolve produtos e que acabam as pessoas absorvendo. Então, quer dizer, a JL está usando o anel dele e com o upgrade do assimétrico. Entendeu? E ele não está entregando os anéis, né? Acho que ele tem que botar isso para frente logo, porque lá no Ocular Laser ele está perdendo mercado com a Medifac. E tá engraçado, porque o pessoal fala que está colocando HM, mas ele não tem o HM ainda para vender. Então, Pois o pessoal não. está colocando o da Medifacus e usando o nome do